Olha que a DC tá aos pouquinhos aparecendo com seu novo universo e tem teasers grandiosos saindo sem ninguém perceber. A gente tem até vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e eu quero começar esse episódio do Diário Loquia com uma menção ao falecimento do John Romita Sr., que faleceu no início dessa semana. Ele é um artista extremamente importante para os quadrinhos, estava lá desde o início na Marvel e já trabalhou na DC também, antes mesmo dessas editoras terem esses nomes, quando elas eram chamadas de Timely Comics e National Comics. O cara estava por trás da criação de personagens como Wolverine, Justiceiro, Rei do Crime, simplesmente uma lenda que participou de alguma das histórias mais icônicas do Homem-Aranha. O traço dele, do Homem-Aranha, é lendário e eterno. Se nós somos tão fãs desses personagens hoje, devemos muito a esses artistas. Segundo o filho dele, o John Romita Jr., que também é artista de quadrinhos, o John Romita Sr. teria falecido no dia 12 enquanto dormia, deixando todo o seu legado de arte e ensinamentos para trás. Partindo para DC e os anúncios do DCU, como todos nós sabemos, os CEOs, os comandantes da DC nos cinemas agora são o James Gunn e o Peter Safran. Peter Safran cuidando da parte burocrática e o James Gunn da parte criativa. Então, todos os anúncios por parte de filme, elenco, tudo isso que a gente pode esperar vai vir por parte do James Gunn. Um cara extremamente ativo em redes sociais, tá sempre desmentindo rumores e levantando o hype dos fãs com novas coisas pelo Twitter e até por entrevistas que ele participa. E acontece que ele participou de um podcast alguns dias atrás, o podcast chamado Inside of You, do Michael Rosenbaum. Quem não lembra quem é o Michael Rosenbaum, é o cara que simplesmente interpretava o Lex Luthor na série Smallville. Então, olha que legal, o ciclo se fechando, né? Um antigo Lex Luthor de uma série de TV entrevistando aí o cara que é o cabeça criativo da DC nos cinemas agora. Nesse podcast do Michael, ele recebeu já vários astros, inclusive colegas de Smallville, várias outras pessoas de Hollywood. Então não é uma novidade esse podcast com convidados interessantes assim. Porém, tendo o James Gunn sentado ali na cadeira, era de se esperar que ele falasse alguma coisa do DCU, ou seja, o novo universo cinematográfico da DC que está sendo preparado. E ele realmente, quase que sem querer, despretensiosamente, fez anúncios importantes sobre o que vai rolar nos próximos anos nesses filmes em que estão trabalhando. E assim, não tem como ser mais oficial que isso, porque o James Gunn é o cara que toma as decisões nesse sentido. E a gente está ouvindo exatamente da boca dele. É como se fosse o Kevin Feige declarando uma parada da Marvel. Em uma das questões que surgiu foi como é que esse novo universo cinematográfico que iriam desenvolver com a DC iria se diferenciar do universo cinematográfico da Marvel. Porque essa comparação vai rolar muito nos próximos anos, já rolava antes, é uma rivalidade de décadas aí, de antes de muitos de nós nascermos, e só tende a fortalecer. E o que ele explicou foi interessantíssimo. Parafraseando aqui a resposta dele, no universo cinematográfico da Marvel tem poucos heróis que são tradicionais. Não haviam personagens com identidade secreta até a chegada do Homem-Aranha. O Capitão América não tinha identidade secreta como nos quadrinhos. O Homem de Ferro, no final do primeiro filme, revelou a sua identidade secreta, se diferenciando totalmente da sua contraparte dos quadrinhos, que tinha identidade secreta. Basicamente porque o UCM decidiu não querer lidar com essa questão de dupla identidade dos personagens. Então, no universo DC, segundo ele, vai haver um pouco mais desse elemento de fantasia, porque existem esses super-heróis que são grandiosos e que precisam manter a dupla identidade. Vai precisar existir o Superman e o Clark Kent, o Batman e o Bruce Wayne. E aqui eu tô dando os exemplos, tá? Mas ele quis dizer basicamente que esses alter egos do mesmo personagem acabam sendo personagens diferentes e que a história precisa encontrar um jeito de lidar com eles que faça sentido dentro do mundo. Realmente vai ser um desafio, porque tipo, hoje em dia com câmeras de segurança, tecnologia para identificar biometria, esse tipo de coisa, tudo isso pode demandar de fato um esforço maior da história para DC conseguir manter essa identidade secreta de todos os personagens. E isso vai ser muito intrigante de ver. Em cima disso, James Gunn também citou que
outra coisa que empolga ele na DC são as cidades, o cenário, porque o universo DC conta de fato a história de uma realidade alternativa, com Gotham City, Metrópolis, Star City, Bloodhaven, não são simplesmente heróis jogados em locais conhecidos. Então, de fato, isso diferenciaria os dois universos. Apesar de que, se a gente for parar para pensar, no universo cinematográfico da Marvel existe Wakanda, existe Talocan, mas a gente sabe muito bem que as histórias principais mesmo, os grandes crossovers, rolam perto de Nova York, nos Estados Unidos, são sempre cidades conhecidas mesmo. Mas aí vem a bomba, porque ele também falou do filme do Besouro Azul, que tava uma incógnita. Pô, esse novo filme é desconexo de tudo, ele vai integrar o universo cinematográfico da DC ou não? Parecia que era um filme que ia ficar no limbo pra gente só descobrir se ia ser salvo ou não depois, e daí o James Gunn fala o seguinte, que o primeiro personagem do DCU, com certeza, é o Besouro Azul. E no caso, o primeiro filme do DCU é Superman Legacy. Em outras palavras, ele oficializou durante o podcast que o filme do Besouro Azul iria sim integrar o novo universo cinematográfico da DC. É isso, tá feito. Vale dizer que a Warner tava muito assim misteriosa em relação do que iria sobreviver para o novo universo cinematográfico da DC e o que não ia. A única coisa certa da antiga administração da Warner / DC que iria continuar no novo universo cinematográfico seriam as coisas que foram produzidas pelo James Gunn, como por exemplo a série Pacificador e o filme do Esquadrão Suicida. Mas e o Aquaman e o Flash do Ezra Miller? Vão sobreviver ou vão ficar para trás? Pelo que ele disse aí, parece que só o Besouro Azul se salva. Vai dizer que o filme do Besouro Azul estava planejado para sair direto no HBO Max só, mas aí mudaram e colocaram o filme para sair nos cinemas. E não existe nenhuma garantia que o filme vai ser um sucesso. A própria recepção do trailer foi um pouco dividida na internet. Eu particularmente estou empolgado, mas com um pouco de pé atrás. Mas e o Superman? Enquanto ainda não é anunciado o ator para ser o Superman, caiu na internet ou foi publicado de uma forma meio arriscada um vídeo de teste de um dos atores que estava concorrendo para ser o Superman para o novo filme, aparentemente. É muito estranha essa situação. Se a pessoa publicou esse vídeo, de duas uma, ou ela não tá nem aí para conseguir o papel, porque o estúdio dificilmente contrataria ela depois de ter vazado a fita de teste assim, o vídeo de teste, melhor dizendo, ou de fato esse ator já tá fora da concorrência, não tem a menor chance de ser o Superman e por isso publicou mesmo, porque, pô, não tem problema. E aparentemente é comum isso, os atores publicarem as suas fitas de teste que não deram certo. Pelo menos foi isso que eu li na internet. O nome do ator é Pearson Fodé, cuidado para não falar esse sobrenome errado. E eu achei os movimentos, o clima, até a trilha sonora muito legal. Eu já fico imaginando uma cena de ação baseada nesse teste aí, que parece ter sido feito até com uma equipe de dublês, pelo nome do usuário que postou o vídeo. Eu já comentei aqui em um vídeo antigo que esses vídeos de testes de coreografia feitos por dublês são incríveis, fazem uns testes de coreografia que acabam sendo muitas vezes até melhores que as coreografias que vão no fim das contas pro filme. Porém, eu devo dizer que se esse ator de fato era um ator concorrendo pro lugar de Clark Kent, Superman no novo filme, não me parece ter combinado muito bem, viu? Sem falar de efeitos especiais, assim, porque é um teste, né? A gente tem que entender que é um teste, mas a postura dele parece uma postura muito arrogante. Ele já pegou ali no final o vilão e meteu uma rajada de visão de calor nele. Parece muito mais o Capitão Pátria do que o Superman. Não tá nada bonzinho esse aí. Tá um Superman vilanesco, isso sim. De todo modo, é um teaser legal. Pelo menos é alguma coisa, enquanto a gente não tem o anúncio oficial de quem vai ser o Superman no próximo filme. Comenta aí o que você achou disso tudo. Tá empolgado pro futuro da DC? Vamos trocar uma ideia. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia. E a gente se vê amanhã.